E a paz de Cristo Jesus, paz essa que excede todo entendimento, esteja agora tomando o nosso coração, nossa mente, nesse momento de culto que prestamos ao nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento, buscando a presença do Senhor, invocando o seu nome aqui nesse lugar. Ele que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Por isso nos reunimos na sua presença em nome de Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és digno, Senhor, de honra, de glória e de todo louvor. Por isso, Senhor, aquietamos o nosso coração nesse momento, invocamos, ó Deus, o Teu nome aqui nesse lugar, o Teu nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que nos reunimos nessa noite para Te adorar. Que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja tomando nossa mente, nosso coração, para que nós possamos fazer desse momento um momento de oferta agradável, Senhor. Que a nossa adoração, que o nosso culto, que a nossa oferta chegue como um cheiro suave à Tua narina, Senhor. Sonda cada coração aqui nessa noite. Ó Pai amado, nós Te pedimos a Tua presença, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor se faça presente, recebendo honra e glória. E por isso nós Te exaltamos nessa noite, pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Receba a adoração da Tua igreja, que se reúne nessa noite para Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo 111. Vamos ler esses salmos, vamos abrir o culto nessa noite com a leitura desses salmos. Salmos de número 111. Nós retornamos com as nossas lives, ficamos um tempo aí sem, pois tivemos um problema no canal do YouTube, e nessa noite estamos retornando. Então, você que vai estar acompanhando de casa, esteja também adorando ao Senhor conosco. Você que está impossibilitado de vir ao templo, adore o Senhor conosco em casa, invoque o seu nome aí também, adore ao nome do Senhor que é digno de honra e de glória. Salmos de número 111, o salmista se expressa da seguinte maneira, pode acompanhar, acho que no projetor ali, você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 111 diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Poderia sentar. Queridos, aqui o salmista ele exalta o Senhor por suas obras, por suas grandes obras. Ele exalta o Senhor pela sua majestade, pela justiça, pela graça. Queridos, nessa noite você tem tantos motivos para exaltar o Senhor, amém? Então exalte por todos esses motivos que o salmista relata aqui. Exalte porque Ele é nosso Deus, exalte pela graça,
pela sua redenção. Então exalte ao Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a louvar o Senhor comigo. Assim como o salmista exalta o Senhor por todas as suas obras, pela sua justiça, né, por sua retidão, pela sua aliança, pelas obras do Senhor. Faça isso com temor. Entra na casa de Deus, entra no templo com temor e temor diante desse Deus que é santo, e adore a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico antigo, né? Rei das nações. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos adorar? Diga então, grande Senhor são as suas obras. Vamos adorá-lo. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Então diga por que você adora o Senhor nessa noite. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Glória a Deus. Aleluia. Não temos, eu sempre digo isso, não temos como adentrarmos, né, na presença de um Deus
tão justo, tão santo, e a gente não perceber a nossa pequenez, a nossa fragilidade, os nossos pecados. Todo momento estamos pecando, estamos falhando. O pecado, como diz o apóstolo Paulo, está sempre diante de nós, nos assediando. Somos todos os dias testados, colocados à prova a nossa fé, para que mantenhamos uma vida santa, íntegra, justa, mas falhamos. Então, como aconteceu com Isaías, quando ele teve uma contemplação de Deus, ele achou que fosse morrer. Ele fala: ai de mim, que sou um homem pecador. Então eu convido você a ler também um texto da palavra de Deus, uns salmos. Eu gosto de salmos. O salmista, no momento da sua vida, ele entendeu a importância da confissão. A confissão é muito importante, irmãos. Na liturgia não pode faltar a confissão de pecado. Não pode. E o salmista, no Salmo 32, olha só como Davi, ele se expressa. Ele chama de bem-aventurado aqueles que param e que refletem, que olham para dentro de si, que fazem essa introspecção, dessa necessidade de busca de perdão. E ele começa os salmos assim, Salmos 32, Salmo de número 32, ele diz assim, Salmos de Davi, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus. Ainda bem que nós temos essa oportunidade. Eu digo que todo culto é uma oportunidade de nós melhorarmos. Todo culto é uma oportunidade que Deus nos dá de tirarmos um peso diante de nós, de tirarmos uma culpa que deixa a nossa alma angustiada, essa culpa, né, esse pecado que nos acusa, que faz com que a nossa alma fique seca como uma região árida, sequidão de estio. Já viu pessoas que ficam tristes, amarguradas porque pecou contra o Senhor? Você já ficou assim? Um pecado que ninguém sabe, só você sabe que pecou contra Deus. Você fica angustiado, você chora, a tua alma fica amargurada. É isso que Davi estava falando. Enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu não confessei, botei para fora, a minha alma ficou angustiada. Eu fiquei triste, mas a vida dele mudou. Olha só, a vida muda através de uma confissão sincera. Então, quero nesse momento te convidar a fazer esse momento de confissão, a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, a fazer essa introspecção, olhar para dentro de si, para a tua alma, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, tirando a alegria espiritual, a alegria da alma, a alegria de servir ao Senhor, do vigor de caminhar na presença de Deus. Veja o que está atrapalhando, e após esse momento de oração, eu vou pedir para a irmã Jane que esteja orando ao Senhor, quebrando esse período de oração silenciosa com oração audível de confissão de pecados. Vamos orar juntos?
Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia estarmos aqui na tua casa, bem dizendo o teu nome, porque só o Senhor merece essa honra e esse louvor, Pai. Que estamos aqui, Senhor, diante de ti, confessando os nossos pecados, porque o Senhor é justo para nos perdoar de toda iniquidade, de toda injustiça, Senhor. E estamos aqui, Senhor, derramando diante do teu altar, Senhor, confessando que somos pecadores, dependentes da tua graça. Portanto, Senhor, nos perdoa, Senhor, pecado por omissão, por tantas coisas, Senhor, que só o Senhor conhece no íntimo de cada um, Pai. Nos abençoa, Senhor. E confessando, cremos que o Senhor já nos perdoou nesta noite, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você confessou o seu pecado, as Escrituras dizem que Deus ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, sinta-se perdoado em nome de Jesus. Amém? Só mais uma leitura, e nós vamos estar louvando o Senhor. Peço logo para a André vir à frente. Vamos fazer uma leitura devocional em Romanos, capítulo 5. Vamos estar louvando ao Senhor, logo após ouvindo a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5. Uma leitura alternada. Eu vou convidá-los de novo a se colocarem de pé, quem puder se colocar de pé, que depois você vai ficar sentadinho aí, ouvindo a palavra. Só um tempinho, né? Bom até para a circulação das pernas. Romanos capítulo 5. Pega o microfone aí, vamos me ajudar na leitura. Acho que é a mesma tradução. A partir do verso 12, vamos ler do 12 ao 21. Romanos 12. Eu vou ler os pares, a igreja lê com a Andréia os ímpares. Eu vou ler os versículos pares e a igreja lê com a Andréia os versículos ímpares. Vamos ler? Olha o que diz as Escrituras. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Glória a Deus. Pode seguir. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também,
por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir para os irmãos sentarem. Não sei se ela vai pedir para ela vai estar ministrando louvor. Pode sentar. Queridos, prestaram atenção no texto? Eu quero só ressaltar essa obra magnífica da cruz, da graça, a obra da graça, a obra de Deus. O pecado reinou através da obra de Adão, da atitude de Adão, da queda de Adão. Mas a graça nos veio através da obra de Cristo na cruz. A desobediência de Adão gerou a morte, mas a obediência de Cristo nos concedeu vida e vida eterna aos que creem em seu nome. Aleluia! Então, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos adorar a esse Deus cheio de graça e de verdade, que nos amou de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho por nós na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Vamos adorar a esse Deus digno de honra e de glória. Esse cântico ele fala que para sempre nós temos que exaltá-lo, né? Para sempre exaltado é, para sempre adorado é. Para sempre ele vive, por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia, porque o Senhor ressuscitou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte encontrou vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu, E nada vencerá seu grande amor. a morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
ressuscitou, igreja, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Por isso nós vamos cantar aleluia, porque o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro, mais uma vez, diga, cante aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, a última vez, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos falar mais uma vez, bem baixinho. Para sempre exaltado é. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé um pouquinho. E nós vamos estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas nesse momento. E não falta diácono para pegar o gasofilaço hoje. Ele ressuscitou. E sobre toda a terra, ele é rei. E ele tem que reinar. Em mim, ele reina em nós nesse momento. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em
que Tu possas estar reinando sobre nós nesta noite, ó Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, porque já tem falado, ó Pai, até agora. Que Tu possas estar também recebendo essas ofertas, esses valores que foram depositados, esses dízimos, ó Pai, como cheiros suaves de Tuas narinas. Que Tu possas estar abençoando esta igreja como Tu tens abençoado, multiplicando, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, abençoando aqueles que depositaram, ó Pai, e tomando também em Tuas mãos aqueles que administram, para que possam administrar segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. E esse último cântico é um cântico muito belo, né? Todos são belos, mas tem uns que a gente se apaixona mais, né? Porque esse fala que o nome do Senhor é lindo, o nome do Senhor é maravilhoso e o nome de Jesus também é poderoso, né? O Senhor, Ele é isso tudo nas nossas vidas. Já faça desse cântico a sua oração, pedindo, abrindo o seu coração para que o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra dele nesta noite. Aquilo que tu tens, está precisando. O Senhor é que sabe. Eu não sei, a pastora não sabe, mas o Senhor conhece cada coração que está aqui e sabe a necessidade de cada um. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, pois Jesus se faz
Aleluia. Vou chamar a reverenda Silvia aqui à frente. Assim, com esse coração assim, quebrantado, na presença do Senhor, eu quero orar mais uma vez por você. Primeiramente, orar pela igreja, para que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através das Escrituras que são inspiradas pelo próprio Espírito. E tenha misericórdia da pastora, para ser esse instrumento nas mãos de Deus nessa noite. Vamos orar? Pega a tua destra assim, ó. O sacerdócio de todos os santos, levanta a sua mão direita e peça as bênçãos de Deus sobre a vida da igreja e sobre a vida da pastora. Senhor, nós estendemos as nossas destras diante do Senhor para pedir a tua bênção sobre a vida da tua serva, que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra nessa noite. Que o Senhor esteja cobrindo ela com a tua graça e que o teu Espírito Santo a use na instrumentalidade, na tua instrumentalidade, na instrumentalidade do teu Espírito, dando a ela, a Deus, a revelação, a instrução daquilo que o Senhor já compartilhou ao seu coração, que nada fique esquecido, mas que a mente do teu Espírito a faça lembrar. E que a tua igreja, nesse momento, também receba do Senhor a graça de podermos ouvir a tua mensagem. Queremos, ó Deus, que o nosso coração contrito, do jeito que estamos, nesse momento de adoração, queremos te adorar também pela tua palavra. Fala conosco, tenha misericórdia de nós e traga a luz do teu Espírito ao nosso coração e mente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, meus queridos que estão no templo e meus queridos que estão aí na live. Voltamos, né? Essa noite estamos juntos novamente. Que bom. Pode deixar que eu afasto assim um pouquinho. Muito bem. Feliz porque estou vendo a Sofia e a Sara, né? Vocês são muito, muito preciosas para nós. Quando vocês chegam, nossos corações se alegram, tá bom? Deus abençoe a vidinha de vocês. Muito bom que vocês estão aqui. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Essa noite eu quero falar sobre uma coisa muito séria. Séria, seríssima. Séria, de vida ou de morte, que ninguém tem como fugir, tá? Coisa muito importante. A partir desta noite eu faço como Pilatos. Depois que eu pregar essa mensagem, eu vou lavar as minhas mãos, e o sangue de vocês eu não tenho mais sobre mim. Nem sobre vocês que estão no templo, nem sobre vocês que ouvirão essa palavra na live. Porque nesta noite eu vou falar de dois caminhos, de duas portas. E é uma coisa muito séria para nossas vidas. Coisas que nós temos que repensar, como estamos nos conduzindo. Mateus capítulo 7, do versículo 13 a 16, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro
são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Já oramos, mas eu quero orar mais uma vez. Abaixa a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, Pai nosso que estás nos céus, nos inclinamos ante o teu poder, a tua graça e a tua soberania. E sabemos que diante da tua vontade, Senhor, o que pode fazer o homem? Apresenta-nos nesta noite 2 caminhos, um seguro, um bom, um agradável, um que leva a vida. Outro, ó Deus, misericórdia, que leva à morte eterna. Fala aos nossos corações, balança as nossas vidas, abala as nossas estruturas, para que ao ouvirmos esta palavra, possamos, ó Deus, tomar uma posição correta, concreta, com responsabilidade diante do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós clamamos. Amém. Queridos irmãos, só um minutinho, eu vou tirar isso aqui. Porque está aqui me incomodando, né? Eu de olhos fechados estava sentindo, tem alguma coisa aqui. Mas agora ficou bom. Tá bom? Muito bem. Primeiro, eu quero dizer que uma vez, eu estava em uma das nossas igrejas, ainda não era pastora. Não era pastora ainda. E uma membro de igreja chegou para mim e perguntou assim: Silvia, nossas igrejas, e olha que eu não era pastora ainda. Eu sou pastora há 12 anos, acho que 12 anos, mais ou menos isso. Eu não era pastora ainda. E a pessoa chegou para mim e perguntou assim: Silvia, por que será que as igrejas são tão vazias? E quando a gente pega um ônibus que vai para casa e passa pelos bares, passa pelos clubes, passa pelas praças, tem tanta gente. Há bares que tem tantas pessoas que não suportam lá dentro e se espalham pelas calçadas e pelas ruas. E quando olhamos para as nossas igrejas, tão poucas pessoas. Por quê? Eu falei para ela, a porta que conduz ao céu é estreita. O caminho que conduz ao céu é estreito. E a palavra de Deus não nos deixa mentir. São poucos os que a encontram. A porta que conduz à perdição é larga. O caminho é largo. E muitos, diz a palavra, entram por esse caminho. Está aí a resposta. A própria Bíblia, ela já está falando. E aí eu fiquei pensando nesses dias, encontrei um folheto antigo, muito antigo, já estava amarelado pelo tempo. Acho que eu arrumando as coisas, né, para a minha mudança, então eu encontrei esse folheto. E aí eu fui lê-lo, era o folheto que falava da porta estreita e da porta larga. Aí eu falei, eu vou pregar nesse texto. E aí eu li aquele folheto, e aí eu encontrei esses versículos, e também fiquei pensando
Está chegando o fim do ano, né? Último domingo de novembro, já vamos entrar em dezembro. Já estamos chegando o dia das nossas festas, né? As luzes já estão piscando. Nossos corações já estão se aquecendo, né? Para a grande festa, o dia de Natal. Um dia de alegria. Não porque a minha família é grande, não porque eu vou fazer uma mesa farta, não porque eu vou brincar de amigo oculto e eu quero participar e tirar aquele amigo tal ou aquele amigo tal. Mas a alegria do Natal é porque Jesus nasceu. O Salvador veio. Então nós nos preparamos para o grande dia, a grande festa, com muita alegria. Porque Jesus nasceu. Jesus veio. O próprio Deus desceu à terra. Com os preparativos do Natal e com a chegada do Natal, nós também começamos a pensar no Ano Novo. Pensando em Ano Novo, a gente começa a pensar em coisas novas. Para o Ano Novo, eu vou fazer isso diferente. A pessoa vai esperar um mês para começar a fazer diferente, né? Para o Ano Novo, eu pretendo mudar isso na minha vida. Para o Ano Novo, eu vou fazer aquilo. Para o ano que entra, 2023, eu vou mudar a minha vida. E nesta noite eu quero te apresentar para o Ano Novo 2 caminhos, 2 portas, esta de fundamental importância para as nossas vidas. Nesta noite, o que eu estou te apresentando, como eu disse no início, antes da leitura bíblica, é aqueles casos de vida ou morte. É caso sério. Nós fomos criados para viver para sempre. Aceitem isso. Nós fomos criados para viver para sempre. E bem, para isso fomos criados. Por que você afirma isso, pastora Silvia? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, isso talvez não sirva para você que não acredita na Bíblia. Agora, para você que acredita, a Bíblia diz que nós recebemos do próprio Criador o fôlego de vida. Imaginem, queridos, o próprio Deus, o grande Senhor, Ele nos soprou o seu próprio fôlego, o Todo-Poderoso. E é lógico que Ele não nos daria menos do que um eternamente, menos do que um para sempre melhor. Foi isso. Essa foi a projeção de Deus para a humanidade. O para sempre e o melhor. Porém, nós vimos, né, que o homem, a mulher, a criatura, obra-prima da criação de Deus, homem e mulher criados à sua imagem e semelhança, foram expulsos do jardim do Éden. Foram expulsos da presença de Deus por causa da desobediência. E o que é que nos afasta de Deus até hoje, se não a desobediência? Se você é obediente, você não se afasta de Deus. Você está junto a Deus. Mas se você é desobediente, você está afastado de Deus. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e foram destituídos da sua glória. Nós trazemos, então,
esse pecado original desde o nosso nascimento. A desobediência está inerente em nossas vidas. Nós sabemos que somos, né? Somos desobedientes, às vezes somos rabugentos, reclamões, brigões. Queridos, nós fomos criados sim, como uma criança, num estado de inocência e pureza. Porém, a partir da desobediência, nós descemos ao estado de pecado. E com isso nós ficamos sujeitos à morte física e também à morte espiritual. Como diz também esta palavra, apóstolo Paulo, ele diz: o salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Por que todo mundo morre? Porque todo mundo pecou. A consequência do pecado é a morte. Ah, por que existe a morte? Porque nós somos desobedientes. No entanto, o mesmo apóstolo que escreve isso, o salário do pecado é a morte, ele também escreve o texto que nós lemos na leitura alternada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21, que nós lemos. O que acontece? O pecado trouxe a morte física. Por isso todos morremos. Mas a graça trouxe a vida. O apóstolo João também afirma: Jesus, o Verbo encarnado, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus celebram o Natal. E o Natal é justamente esse texto aqui que celebramos. Eu sei que às vezes as pessoas dizem assim: não tenho mais motivo para celebrar o Natal. Aqueles que eu amava já foram, né? Aqueles com quem eu tinha para compartilhar a alegria do Natal já foram embora. Não tenho mais motivos. Quem disse para mim e para você que o motivo da celebração do Natal é um pai, uma mãe, um irmão ou uma filha? A celebração do Natal, ela continua desde sempre, porque celebramos o próprio Deus que veio ao nosso encontro na pessoa do Filho. Cristo veio, o único propósito, salvar o que se havia perdido. E é por causa dessa vinda de Jesus que nós entendemos, pela misericórdia do Senhor, podemos sair do estado de pecado para o estado de graça. Sair do estado de morte. Todo mundo está caminhando para a morte. Por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do Natal, porque Jesus Cristo veio. Então, podemos dizer, saímos do estado de morte para o estado de vida. Ao encontrarmos com o Salvador, Jesus, vivemos em estado de graça nesta vida. Nós vivemos aqui em estado de graça, pois cremos na eficácia do sangue de Cristo. Você crê na eficácia do sangue?
E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Esse sangue nos redime. E assim nós podemos gozar também numa outra vida após a morte. Podemos estar num estado de glória. Uma glória inexprimível. Não tem como explicar o que é o céu. O apóstolo Paulo disse que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Não dá para exprimir. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Precisamos a cada dia renovar isso dentro de nós. E entender que a alegria de servir a Cristo não pode estar firmada nisso ou naquilo. Naquela pessoa ou naquela coisa. Queridos, ao encontrarmos com o Salvador, estaremos para sempre na presença de Deus, o nosso Criador. Estaremos então, finalmente, de volta ao jardim. Lembram o que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso quer dizer jardim. Todos nós precisamos voltar ao jardim. Voltar àquele lindo lugar preparado para aqueles primeiros pais puros, sem pecado. E aí você pode me perguntar, como somos salvos? E a resposta é, através de Jesus, mediante a fé, não de obras. Na Bíblia, encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aí, Rafaela, enquanto eu vou falando, você pode ir colocando. Tá bom? Obrigada, querida. Pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos, meus irmãos. Somos salvos sem merecermos, sem obras. Não podemos fazer nada para sermos salvos, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. E se alguém pensa que pode fazer alguma coisa para a salvação, esse é um idólatra, porque somente o Filho de Deus pode salvar. E ninguém é salvo por obras. Quando falamos de um Salvador, para você que está interessado em saber como ser salvo, quando falamos de um Salvador, falamos de um Jesus Cristo divino e humano. Simultaneamente, ele não é um espírito superior, como pensam alguns, muito menos um espírito de luz. Ele não é apenas um homem, ou apenas Deus. Quando falamos de Jesus Cristo, entendemos que Ele é da mesma substância, a mesma substância do Pai. Quando falamos de Jesus Cristo, falamos do mistério encarnado. Deus se fez homem. Acredite quem quiser, eu acredito, pela fé que me foi dada. Deus se fez homem e habitou entre nós. O próprio Pai, no dia que Jesus estava sendo batizado, ele disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Queridos, negar essa consubstancialidade do Pai com o Filho é uma heresia muito antiga, chamada ariana. Já ouviram falar no arianismo, não é? O arianismo,
ela é uma doutrina, uma heresia que foi inserida dentro da igreja, que negava que Jesus e Deus teriam a mesma substância. Isto é, os arianistas, eles negavam que Cristo partilhasse da mesma substância do Pai. Cristo, para os arianos, seria um ser criado, como todas as outras criaturas. Isto é uma heresia. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quando nós falamos de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o próprio Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa mesma ideia, ele diz: entrai pela porta estreita. Jesus, aquele a quem vocês seguem. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, mas são poucos os que a encontram. Então, uma pessoa, para alcançar o céu, quando eu digo céu, eu quero dizer uma eternidade com Deus, para vocês poderem compreender. Eu sei que é difícil a gente entender ou compreender a questão da eternidade. Mas quando nós estamos falando do céu, estamos falando de eternidade com Deus. Uma pessoa, para alcançar o céu, tem que entrar pela porta estreita. Não tem outra porta, queridos. Tem que caminhar pelo caminho apertado. E é esse que conduz à vida. O que seria a porta estreita? A porta estreita é a porta da renúncia. Nós temos que renunciar, queridos. Tem coisas que você vai ter que renunciar. Ao jovem rico, Jesus disse assim, está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22. Jesus então diz ao jovem rico, o jovem rico, chega perto de Jesus: ô bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Eu tenho observado, desde a minha mocidade, eu cumpro todos. Tá bom. Então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue. O que aconteceu com aquele jovem? Tendo muitas propriedades, retirou-se triste. Diante desse texto do jovem, quantas pessoas estão trocando o tesouro do céu pelas riquezas aqui da terra? Riquezas que vão perecer, riquezas que a traça come. A porta estreita, meus irmãos, meus queridos amigos, a porta estreita é a porta por onde se dispõe a passar aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Quero que a gente pense nisso. Nós, eu e você, pela graça de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, não se igualem a eles. Não digam: eles fazem, então vou fazer também. Porque a nossa porta é estreita, o nosso caminho é apertado, o caminho do mundo é largo, é espaçoso. A porta estreita
É a porta daqueles que não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. A porta estreita, o caminho apertado, é daqueles cujo fim principal é honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esses são os que estão no caminho apertado. Aqueles que decidiram, eu vou glorificar a Deus com a minha vida. E isso é independente do que o outro faça. Ah, mas o meu irmão está errando, vou errar também com ele. Ah, mas fulano fez assim, vou fazer também. Está errado. Caminho largo. Não olhe para o outro caminho. Siga aquilo que você aprendeu. As primeiras letras. Primeiros momentos que você teve um relacionamento com esse Deus. Não saia do caminho por causa do outro, por causa daquele, ou por causa disso ou daquilo. Essas pessoas, amados irmãos, que vão para o céu, são conhecidos pelos seus frutos. Mateus 7,16 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Muitas pessoas, nós também, muitos sonham com o céu. Muitos sonham, muitos querem o céu, mas poucos se decidem corajosamente a entrar pela porta estreita, porque não é fácil. Caminho apertado. Jesus não engana ninguém. A verdade, queridos irmãos, é que queiramos ou não, haja doutrinas dentro da igreja, maléficas ou não, a verdade é que a Bíblia diz, em Apocalipse 22, versículo 5, ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. Depois vocês procuram, eu já falei sobre os cães aqui, quem são os cães na Bíblia, tá? Já dei esse estudo, não vou entrar no mérito. Ficarão de fora os cães. Os feiticeiros. Feiticeiros são os que praticam a idolatria. E nós temos que ter cuidado. Quem são meus ídolos? Eu estou praticando a idolatria. Os feiticeiros. Idólatras. Os que se prostituem. Os homicidas. E qualquer um que ama ou comete a mentira. Você está mentindo? Eu estou mentindo? Você costuma mentir? Ficarão de fora. Ficarão de fora. A porta é estreita, o caminho é apertado. Apocalipse 22 não está mentindo. Quem dizia essa historinha que no céu entra pecado eram os sofistas, né? Os sofistas também eram doutrinas enganadoras dentro da igreja. Não tem problema. Né? No céu vai se dar um jeito. A Bíblia diz que não entra. Os primeiros pais foram expulsos porque desobedeceram. A maioria das pessoas querem o céu, mas preferem a porta larga, o caminho espaçoso, sem ética, sem regras, sem amor, sem piedade, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o próximo, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com Deus. Preferem a porta e o caminho do mundo, que um dia será julgado e irá para o inferno, lago de enxofre.
É isso que a Bíblia está dizendo nesta noite. Queridos, com tudo que eu falei até agora, concluímos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi em verdade para todos. O sacrifício de Cristo foi para todos. Todos. Mas só será eficaz para alguns. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você já o recebeu em seu coração, em sua vida? Com esse recebimento, eu estou disposta, você está disposto a trilhar o caminho apertado? Por quê? Porque hoje é tudo muito natural, né? O certo está errado, o errado está certo, está uma bagunça. O homem virou mulher, a mulher virou homem. As meninas namoram meninas e meninos. O menino namora menina e menino. Está uma bagunça. O crente fala o que não deve, vai para a internet. Ninguém está mais respaldado num critério. Todo mundo quer fazer o que quer fazer, do jeito que quer fazer. O pecado, queridos, é negado. O pecado é negado. E os que entram pela porta larga, eles vão se defrontar com vários caminhos. Ah, que bom. Aquele caminho ali só tem um. Você tem que seguir ali, ó, olhando para o autor e consumador da sua fé. Jesus faz assim, então eu faço. Jesus não faz assim, então não faço. A Bíblia diz assim, então eu faço. A Bíblia não diz assim, então eu não faço. Você segue ali, ó, um único caminho. E é isso aí. Caminho espaçoso. Tem vários caminhos. Vários caminhos. São os caminhos dos ismos. São qualquer coisa que não colocam Jesus no centro. Se você diz assim, sair da graça. Eu já disse isso aqui, não fale isso. Porque quem sai da graça é um desgraçado. Então não fale sair da graça. Você nunca pode sair da graça. Porque você não é um desgraçado. Você é um agraciado. Você pode pecar. Você pode cair, mas você não sai da graça. Então não saímos da graça. A porta larga, ela é agradável à carne. Contudo, ela vai levar ao fogo inapagável do inferno. Muitos vão negar. Até muitos líderes religiosos passando a mão na cabeça, né? Todo mundo caminhando para o inferno. E os líderes religiosos também. E passando a mão na cabeça do pecado. Tá bom, tá bom. Colocando coisas no lugar de Jesus. Querendo mostrar que isso ou aquilo, coisas perecíveis, podem curar, pode tirar mal olhado. Leva essa flor para casa. Leva essa rosa para o mal sair da tua casa. Mentira! Mercadejadores, escarnecedores da palavra de Deus. Diz um provérbio assim: todos os caminhos levam
à venda. Não diz assim? Aí todo mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. Levam nada. Só há um caminho que leva a Deus. Todos os caminhos, caminho largo, todos os caminhos levam à morte e ao inferno. Só um caminho leva a Deus, e esse é Jesus. Não tem outro. Existe a ilusão do purgatório. Isso é para aliviar, né? Não, querido, você vai pegar aqui, aí você vai para o purgatório, fica sofrendo lá um pouquinho, né? Pega um pouco, chamusca um pouco o cabelo, queima o pé, fica um pouquinho lá no inferno. Queridos irmãos, a ilusão de um purgatório, ou de que o inferno é aqui mesmo, nos remete a um materialismo vago. Não há razão. Contrários à palavra de Deus, contrários ao Espírito, contrários a um cristianismo histórico que coloca a salvação em termos da fé em Jesus Cristo. Tiago, ele vai dizer assim, aí Tiago quer aqui, vamos completar, né? A fé nos salva. Aí Tiago, ele vem nos dizer assim, a fé sem obras é morta. Então não é a fé por si só. Eu creio em Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas não é a fé por si só. A fé sem obras é morta. Diz Tiago, é Bíblia. Nós vamos para algum salmo. No salmo nós lemos, no sepulcro, quem me louvará? Queridos, nós queremos dizer que há um fim. A oportunidade, ela acaba. E ela acaba na morte física. Está ordenado aos homens a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou, não tem como fazer mais nada. Não tem esse negócio de purgatório. Tem esse negócio de que está pagando aqui. Morreu, acabou, segue-se o juízo. E Jesus, então, ele diz assim, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem quiser seguir a Jesus, tem toda uma vida pela frente. Depois da morte, segue-se o juízo. A justiça ou condena ou absorve. Então, Jesus diz assim, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Está do lado de Jesus? Ok. Quem quis entrar na arca de Noé? Falamos até sobre isso hoje de manhã, né? Na arca de Noé só entraram 8 pessoas. Porque as pessoas não acreditaram em Noé. E aí Mateus vem e diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O pessoal está brincando. Os que entraram na arca, entraram. Os que não quiseram entrar, pereceram. O Evangelho e a lógica vêm nos revelar, então, a realidade de um céu e de um inferno. E como não existe, queridos, meia verdade e meia mentira, mas existe sim, verdade e mentira. Assim não existe meio céu, meio inferno, mas existe o céu e o inferno. Não nos deixemos enganar.
diz a Bíblia. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Cuidado, virá como ladrão. Chegou, já era. De repente. A verdade da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso, sem meio termo, vem falar de uma verdade de céu e de inferno. Deus é amor, mas também é justiça. O homem que quer ver apenas o Deus amor, o homem que não quer ter restrições no que está pensando em fazer, eu quero dizer para essa pessoa que Deus vê. Deus vê além. Deus é onisciente. Nós falamos isso hoje de manhã, né? Deus é onisciente e a sua justiça é perfeita e não tomará o culpado por inocente. Gente, estou terminando. Estou terminando. Eu sei que ficou longo, mas é que falar desse assunto, né? Mas estou acabando. Prestem só mais um pouquinho de atenção. Foquem aqui. Foca aqui, tá? Só mais um pouquinho. Olha só. Uma outra citação bíblica aqui é contra a maldade da cidade de Nínive. A gente sempre fala assim, aí Jonas, foca sempre em Jonas, né? Aí Jonas não quis ir, aí foi para o navio, aí o peixe engoliu, aí foi vomitado, aí pregou a cidade se arrependeu. Ok, foi isso mesmo. Mas vocês acreditam que passado um tempo a cidade de Nínive voltou a fazer as mesmas coisas e foi destruída? Naquele período de Jonas, a cidade foi poupada. Passou o tempo e eles voltaram a fazer as mesmas coisas e foram destruídos. O inferno, como fogo eterno, é apresentado por Jesus em Mateus 18, 8 e 9, de forma bem enfática, e também em outras passagens bíblicas. Vou esperar ela colocar ali, mas vamos só dar uma passada, não vamos nem comentar. Ou a pessoa entra pela porta estreita que conduz à vida, ou pela porta larga que leva à perdição eterna. 2 portas, 2 caminhos. Que o ano que se aproxima seja o tempo da melhor escolha. Escolha a graça. Escolha a vida. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é longânimo, Ele retarda a sua promessa para que todos possam se arrepender. Mas não fique pensando que Ele não vai voltar, não, hein? Ele vai voltar. Ele virá, sem dúvida. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. A revelação escrita de Deus nos exorta. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se esperamos pela eternidade sem noite, junto com Deus, com os anjos e santos que dormiram no Senhor, você quer essa eternidade? Uma eternidade sem noite, junto com os anjos, com os santos, com aqueles que já dormiram no Senhor? Então a porta é a estreita, o caminho é apertado. E o Salvador Jesus continua insistindo. Ele diz amorosamente: vinde, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolhei, pois, a porta que conduz ao céu. Entrai para a salvação.
entrai para a vida eterna. Amém. E o texto, eu vou deixar para vocês lerem. Mateus 18, 8 e 9. Vocês leiam depois e pensem. Que o Senhor nos abençoe. Convidar o pastor Luiz para fazer o encerramento do culto. Que Deus cuide dos nossos corações. E não deixemos o caminho apertado. Vamos orar então, queridos. Mais sua fronte, depois a pastora vai estar impetrando a bênção. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, esteja movendo os nossos corações, para que vivamos, ó Deus, realmente uma vida pela fé, e não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Existe uma eternidade, Senhor, para nós, para aqueles que creem no teu Filho Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque a morte foi envolvida, absorvida pela vida, ó Deus, e que a vida de Cristo Jesus esteja transbordando em nosso coração, pois Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Que essa vida venha jorrar de cada coração, aqueles que ouviram a palavra nessa noite, que ainda, Senhor, estão indecisos, ó Deus, que não querem abrir mão, ó Deus amado, de muitas coisas, mas sabemos, ó Deus, que mesmo que viemos a viver nesse mundo, ó Deus amado, nós sabemos que vamos viver em paz. Temos uma porta estreita, a porta da renúncia, sim, mas é um caminho de luz, é um caminho de paz, porque caminhamos contigo, Senhor. Dá-nos mais do céu em nossas vidas e menos dessa terra. Dá-nos mais das coisas eternas e menos das coisas que perecem, Senhor. Que nós não vemos valorizar somente aquilo que perece, mas que nós possamos valorizar as coisas eternas, para que possamos sonhar com aquilo que o Senhor preparou, que olhos não viram e que nem ouvidos ouviram, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Te louvamos, ó Deus, continua a falar conosco, avivar a nossa fé, para que possamos viver na esperança da tua glória, em nome de Jesus. Te louvo pela vida da pastora Silvia, pela tua serva. Senhor, salva também os nossos familiares, salva os nossos amigos, salva os nossos vizinhos, salva aqueles que nós temos a oportunidade de estar juntos e possamos ser essa luz, essa palavra de despertamento para a salvação daqueles que ainda estão, ó Deus, trilhando o caminho da porta larga, Senhor. Usa-nos no poder do Teu Espírito, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso grande Deus e Pai, a doce comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja sobre a vida da sua família, esteja sobre todos aqueles que confessam o nome de Jesus, até aquele grande dia, o dia em que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Ministério de louvor? Não? Então não vai haver o pós-lúdio. Deus abençoe.